Sensacional, né? O Tosk, ele vê assim como um privilégio, né? Uma grande honra que ele possa ser Tosk, o caçado, e ele não pode ser nada diferente disso, né? Então a primeira pergunta que eu colocaria para vocês aí, como que é possível que um ser concorde com isso, né? A gente consegue compreender por que o Tosk considera correto ser caçado e não ter o direito de dizer não. Na verdade, ele acha que seria desonroso dizer não, né? E aí, por fim, essa conformidade dele com a situação, que é uma situação assim ultrajante, né? Completamente ultrajante. Tem paralelo no mundo real? Vocês conseguem identificar algo assim? Começando pelo Silvio. Eu já fiz um ensaio um pouquinho disso, né? Num comentário anterior, onde eu estabeleci que isso é uma coisa comum entre as peias. A gente identifica isso muito no capitalismo, né? Por exemplo, com a síndrome do falso poder, né? Por exemplo. Não que o Tosk vivencie isso, não necessariamente a síndrome do falso poder, mas essa coisa de você estar tão entrelaçado naquelas práticas que aquele meio social específico está te desenvolvendo, que você não enxerga que pode ser diferente, né? Por que toleramos a fome num mundo onde, por exemplo, a possibilidade de alimento é tão abundante? Por que toleramos a fome? A gente tolera a fome porque nós aceitamos isso, né? Por que toleramos os moradores de rua? Por que toleramos eu não vou nem dizer a pobreza, porque no princípio, eu diria que em certo princípio, a pobreza em si dificilmente vai ser abolida, porque se uma pessoa tem $1 bilhão e a outra tem 2 bilhões, a que tem 1 bilhão é mais pobre do que tem 2, né? Mesmo assim, fome não vai existir nessas duas realidades. Mas por que toleramos a miséria? Entendeu? Por que tantas pessoas, por exemplo, e aí vocês me permitem abusar mais uma vez aqui de provocações, mas por que tantas pessoas, por exemplo, demonstram tanta ferocidade contra figuras como o Padre Júlio, por exemplo? Entende? Por quê? Né? Esse tipo de coisa só me deixa mais crente de que se Jesus Cristo descesse pessoalmente aqui, ele seria morto novamente. Colocariam ele de novo em alguma cruz por aí, talvez mais moderna, né? Mas essas me permitem provocar um pouquinho aqui, né? Então, assim, essas peias que amarram o Tosk naquele mundo, naquela prática onde ele vê valor em ser caçado, né? Elas são comuns na nossa sociedade, a gente encontra aqui, né? Eu não li o artigo, mas eu vi, existe um artigo que eu não tive contato, que analisa a felicidade nos vários períodos da história, né? E nesse artigo, o problema é que falar de artigo sem saber quem é o autor é complicado, né? Mas só para dizer que eu já tive contato com ideias de artigos que colocam que as pessoas eram mais felizes durante a Idade Média, né? Porque havia mais tempo para se desfrutar da vida, né? A vida tinha outro sentido, não existia o relógio, né? A gente tão preso, tão amarrado ao relógio, que horas são, agora é hora de trabalhar, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar, agora é hora de pegar o ônibus, e a gente fica preso naquilo ali, e a gente normaliza essas situações, né? O Tosk está preso naquele mundo, ele não consegue enxergar uma realidade onde ele não seja caçado, né? Assim como muita gente não consegue enxergar uma realidade onde ele não seja preso ao mundo tal como é, ao capital, às regras de convivência, ou à sua própria religião, né? Ou as regras específicas, dogmas religiosos da qual a pessoa segue. Então eu vejo assim, eu já fazendo um pequeno esboço, assim, extrapolando um pouco até do que a série pode trazer, eu vejo muitas relações assim, com o nosso mundo. E preocupações, né? E preocupações. Quantas dessas peias me amarram? Então, até que ponto eu também sou amarrado por esse mundo e minhas crenças também são guiadas por uma mera conveniência que a vida prática me dá. E eu não rompo com elas. E tem uma situação, uma cena ali em que o Tosk ele acha completamente despropositada uma pergunta que o O'Brien faz para ele. Ele pergunta se ele é um cientista ou um explorador. Isso a gente pode relacionar, por exemplo, com uma pessoa, um cidadão, um trabalhador pobre, que não teve acesso à educação formal, e aí, por exemplo, se perguntaria, uma situação hipotética, alguém perguntar, o senhor é médico, o senhor é advogado? Ele acharia isso completamente absurdo, porque não é para ele, né? Ele não é inviável, né, para ele.
Você me lembrou de uma outra coisa. Tem um momento que eu acho maravilhoso essa conversa dele com o Quark, legal que você colocou aí, né? Mas tem a conversa dele, ela termina quando o O'Brien fala, o Quark é um cara que ele explora o vício dos pobres miseráveis, né, para obter lucro. Aí o Tosk fala para ele, eu não tenho vícios para você explorar. E o Quark fala, um desafio, né? Mas tudo que o Tosk tem é vício. Ele é completamente viciado naquele mundo de crenças maluco ali. Ele é completamente, tudo. O que ele mais tem é vício. É o que ele mais tem. Ele é completamente viciado naquelas práticas de caça e caçador, e a ponto de não romper com elas e ficar em abstinência quando eles prendem ele. Em abstinência, eles estão prendendo ele, o semblante dele cai e tal. Então, isso, mas ele não enxerga, né? Não enxerga isso.